Dradaram. Hello e chicken dance. Chili dance. Então, agora vou ler. Vou começar finalmente os estudos para Suzano. Acabei de me inscrever, acabou de sair no dia 28 desse concurso. Daqui a uns 2 meses vai ser a prova. Muito importante. A prova vai ser... São questões da Bunesp, são 3 horas. É nível fundamental. 5 alternativas. A prova é lá na cidade de Suzano. Deixa eu ver se aparece aqui o horário. Se vai ser manhã ou tarde. Não, então... Acabou de sair esse concurso. Eles são para 3 cargos. Um superior, que é o analista de compras. É um cara que vai trabalhar com contratos. Lá da Câmara. Porque é a prefeitura de Suzano, só que é para trabalhar na Câmara. Basicamente. Lá na Câmara é o quê? O que é a Câmara? Poder Legislativo, certo? Ou seja, você vai trabalhar com os caras de leis. Daí tem 2 cargos. Tem um cara administrativo. Tem um cara legislativo, que é o assistente parlamentar. Tem o analista de compras e o auxiliar administrativos. E só tem uma vaga para cada um. O agente parlamentar, ele só tem cadastro reserva. Os salários são de R$2.000 pro fundamental, trabalho de 40 horas. E o salário é de 6.600 para o ensino superior, mas você tem que ter faculdade de administração, contabilidade, engenharia ou economia. Por que isso? Bom, é óbvio por causa que você vai trabalhar com o treco de compras. O basicão do treco de compras, que se você olhar as coisas que tem que fazer, é fazer os contratos, usar a lei de licitações por enquanto, a nova lei de licitações, a 14133, contabilidade, ou seja, você tem que ter alguma prerrogativa, uma base para ler e entender as leis das coisas que você vai contratar. Basicão. Tipo, a maioria das coisas que o analista de compras vai fazer é contratar serviços de construção para construir obras para prefeito, para a cidade. Ele vai verificar se lembra que esse aqui é o poder legislativo, né? Então ele é controle externo. Então ele vai ter que fazer verificar se os contratos que as partes lá, as secretarias, as prefeituras, as câmaras da cidade estiverem fazendo, ver se elas estão seguindo a lei, porque se elas estão fazendo licitação que é desvantajosa para a prefeitura, se gasta demais, se está fazendo alguma ilicitude de contrato, esse tipo de coisa, entende? Daí, tipo, se o cara tem treco de economia, ele vai conseguir sacar coisas de dinheiro. Se ele tem faculdade de administração, ele vai conseguir fazer as coisas mais eficientes. Se ele tem contabilidade, ele vai conseguir verificar o tipo de controle externo. E se ele fizer engenharia, ele vai saber as melhores coisas, os melhores contratos que são para as construções que vai ter que fazer na prefeitura. Entendeu? É basicão, né? Tipo, dá para entender uma básico do tudo de cada profissionalização para o que ele vai fazer, né? Daí, esses são os cargos, valores, número de vagas, não tem vaga, né? Só tem uma, basicamente. E as trecos. Daí, depois disso, a taxa de inscrição do superior é R$90, R$98, R$100, né? E é R$55 para o agente parlamentar. As quantidades de questões é 50 para todos, deixa eu ver, na verdade, deixa eu ver. 25 mais 5, isso aí. São 50 para todos os caras, é prova objetiva. Isso aqui, deixa eu ter uma certeza, eu estava confuso aqui. A prova é de 3 horas, então eu estou achando que é só objetiva mesmo. Olhando. É isso aí, não tem prova discursiva. A prova vale 100 pontos, são 50 questões cada um. Se lembra que o bom para passar em concurso é acertar 90% das questões. Esse é, tipo, basicamente com 90% você já tá. Opa, pausa. É uma coisa, errar quando você tá com a vitória, na briga pela vitória e com a vitória no momento nas mãos.
Voltei. Bom, quando você tá... Nem lembro do que eu tava falando. O que eu tava falando? Eu ia falar de porcentagem. Você tem que acertar 90% das questões, certo? Numa prova de 50, você tem que só pode errar pelo menos 5 questões. O resto você tem que acertar tudo. Daí, quais são? Daí, quando você vê isso, você tem que dar uma analisada no quantidade de questões, né? Por que tem mais questões? Primeiro você tem que ver quanto cada matéria dá de pontos, e depois você vê a quantidade de questões. Primeiro não tem aquela prerrogativa de você nunca pode errar todo de uma base. Daí, a coisa que tem 5 questões só é o nível fundamental, é o informática. E todos eles são informática, ou seja, você não pode errar todos de informática, e no nível superior é matemática, 5 questões. Só pode errar 5 questões, mas você não pode errar tudo de um treco só. E o que tem mais questões é sempre o português. Português. No nível superior, conhecimento específico, são 25 questões. Então, nesse aqui você tem que focar nos específicos. Mas no nível fundamental, você só tem que focar no português. Aí você tem que acertar tudo de português. É sempre assim, né? Já que é nível fundamental, tomara que seja fácil o nível português. Daí aqui tem as atribuições. As atribuições de agente parlamentar é basicão, é só... Tem uma lei aqui, tem 3 coisas específicas que tem que ler para o parlamentar. São coisas de regimento interno, de onde você vai trabalhar, né? Já que você vai trabalhar na Câmara. A lei orgânica do município. Mas por que você tem que ler a lei orgânica? Porque ela tem as coisas de como é criado leis e trecos. E depois tem a lei de 98 de fevereiro, que é de criação de leis. Por que você tem que ler essas coisas? Por causa que a basicão do atribuições do parlamentar é escrever. Tudo que os caras lá nas reuniões de parlamentares da Câmara estiverem fazendo. Ou seja, tudo que eles estiverem escrevendo para lei e treco. Se eles precisarem saber de alguma lei, ou uma jurisprudência, ou uma doutrina, você vai lá e faz uma pesquisa de Google, sei lá como é que ele vai fazer lá no treco, e vai dar informação para eles, imprimir, para eles conseguirem consultar. Daí tem o analista de compras, é a coisa que eu falei no começo, né? Saber contratar coisas, verificar. E o administrativo tem atendimento e a coisas administrativas mesmo, digitar. Tá. Conteúdo programático, daí o basicão para todos é o português e matemática. O informática só tem no administrativo e no parlamentar. Todas essas coisas são básicas de todos os concursos, né? Interpretação de texto, crase, regência, classes, pontuação. É tudo aqui. Até, deixa eu ver aqui, matemática. Tudo igual. Tem todos os concursos, essas coisas aqui. Ou seja, se estudou para qualquer concurso, você estudou essas coisas. Claro, se você estiver estudando com conhecimentos gerais. Deixa eu dar uma olhada no de superior para ver se tem as mesmas coisas. Só tem uma coisa no matemática de superior, tem o treco de teorema de Pitágoras ou Tales. Ou seja, tem umas formas matemáticas extras aqui, em que não tem no nível fundamental. Depois, na informática só tem para os 2 fundamentais, não tem para o auxiliar, para o superior. A informática também é basicona, é Windows 10, que cai em todo concurso. Daí aparece os offices. Os offices toda hora muda o número, né? Mas é praticamente a mesma coisa. Só que nesse aqui é o 16. O 16 é um dos caras que é obscuro, nunca aparece em direito nas provas. 16, Word 16 e Excel 16. Tem PowerPoint também, às vezes não tem PowerPoint, né? Tem correio eletrônico no final e o internet. Tipo, basicão de informática, né? Deixa eu ver se tem, tipo, coisa de segurança. Não tem não. Só isso. O Windows, o Microsoft e correio eletrônico. Internet. E depois disso, no parlamentar tem a legislação, que é a Lei Orgânica de Município de Suzano, são 48 páginas, o regimento interno da Câmara Municipal, que é o lugar onde você vai trabalhar,
e depois a Lei Complementar Federal 95/98. Eu não sabia o que era isso aqui, mas ela dispõe sobre elaboração, redação e alteração de desconsideração das leis. Ou seja, ela, já que você é o parlamentar que vai ficar escrevendo o que os carinhas que estão, os vereadores, sei lá quem trabalha na Câmara, está fazendo de lei, isso aqui é a disposição do que você faz de escrever, né? Você vai escrever como é que são as regras de criar leis. E é mó curtinho isso aqui. Eu olhei aqui, é curtinho pra caramba. Daí, eu vou me inscrever para esse aqui por causa que, bom, tudo que cai é básico. De informática, matemática e informática. Nível fundamental ainda, tudo básico. Claro que tem as atribuições do cargo, né? Mas diferente. E a coisa de coisa base específica que tem que trabalhar é só a legislação, ou seja, você só tem que ler 2 livros de 48 páginas. A Câmara, o regimento interno e a lei orgânica do município. E essa coisa curtinha. Ou seja, dá pra ler isso em um dia, meu. 48 páginas, meu. Nem dura, meu. É só um dia pra você ler isso aqui. Ou seja, você pode ler essa legislação orgânica aqui 30 vezes até a prova. Sem parar. Se você tem uma boa base de português, matemática e informática, você nem precisa ler ela. Tipo, você só lê a legislação sem parar e você vai acertar tudo. Isso é só o mundo ideal. Não acontece isso de realidade, né? Português, português, matemática e informática é a mesma coisa no auxiliar administrativo. No específico também cai as coisas basiconas de administrativo, que caem em todos os concursos administrativos. Rotina administrativa, conhecimentos básicos de administração pública, os princípios constitucionais de administração pública, ou seja, você lê o artigo 37 da CF, daí depois cai um treco de arquivos, arquivologia básica, redação oficial, que é você escrever os ofícios, os memorandos e tá. Ele quer que você leia o manual de redação da presidência da república, tá. E como é que você escreve e-mail, umas coisas básicas. Depois tem o ensino superior completo, matemática, tá. Depois tem umas legislações. Você tem que ler código penais de crimes praticados de funcionário público, ou seja, eles vão te falar o que você não pode fazer como funcionário público, que é crime, e dos crimes de licitação e contratos administrativos, que é novo isso aqui, curtinho. E também a lei orgânica do município de Suzano, que cai também lá no parlamentar, certo? Depois são as leis específicas para que eu fiquei falando lá no começo, as noções de direito tributário, a lei de responsabilidade fiscal, AFO, e as noções básicas de direito administrativos, que é tipo o capítulo 37, né, da Constituição, sobre coisas de agentes públicos, a lei de propriedade, a lei 14.230, que atualiza a lei de improbidade, e só. Depois eles falam no final a maldição das concursos de superior. Súmulas de jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, já que ele especificou de um local, é mais interessante. Mas basicamente, súmulas de jurisprudência fica mudando toda hora, é muito difícil de achar. Zoado. Bom, e é isso. A prova vai ser em Suzano, 3 horas de prova, 50 questões, tenta nível fundamental. Quando é nível fundamental, normalmente é muito fácil, o normal é que seja muito fácil as questões de matemática, português e informática. É capaz de uma pessoa que estava estudando para um nível médio ou superior, quando fizer uma prova de nível fundamental desses 3 temas, acaba acertando todas, meu. É comum. Eu já fiz isso também, já aconteceu comigo. Bom, eu não fui bem nos específicos, mas acertei tudo dessa. Português, matemática e informática de uma prova de nível fundamental. Tá, daí eu abri lá no edital, tem o site que você vai encontrar a prova, quer dizer, a lei orgânica do município de Suzano e a lei orgânica da Câmara, o regimento interno da Câmara e a leizinha de criar leis. E é isso. Nossa, deu 15 minutos. Foi tão rápido. Tchauzinho. Isso é o treco de Suzano.